Fala galera, vou gravar um vídeo tutorial aqui de avanço de como vai ser minha primeira tentativa respondendo ao case de agosto da Copa do Mundo de Excel. Então vou tentar resolver algumas que por mim eu já fiz, mas aqui vai ser mais para recapitular o raciocínio. Vou tentar explicar o que eu sei na medida do possível, então vamos seguir porque esse é um vídeo sem edições. O caso se trata de uma corrida, né? Então a gente tem aqui em cinza a pista, né, com números de 1 a 134, que é o trajeto que os carros vão fazer. A gente tem aqui alguns espectadores, a gente tem quatro corzinhas de carro aqui, cada um com as suas habilidades específicas. Não vou entrar muito nelas, mas vou sair respondendo as questões e falando como eu penso e o que eu estou fazendo para ver se faz sentido. Tá? Então, até vou pular as questões iniciais aqui de bônus, vamos partir primeiro para as questões propriamente ditas. Né? Essa aqui é a primeira, dita como muito fácil. A gente tem os dados aqui que os carros jogam, né? Porque dependendo do número de dados, tu anda X casas com o carrinho dentro da pista. Então aqui a gente tem os símbolos dos dados, né? E essa questão aqui que diz ser muito fácil de início, ela está perguntando, ok, dados esses dados, quantas casas o carrinho andou, né? Então essa aqui é dita como muito fácil e daria para fazer de duas formas, que eu sei pelo menos. Uma delas é de aproveitar a colinha aqui que a própria questão passou, né, de qual símbolo significa qual número. Né? Então a gente poderia fazer um proc-v, um proc-x, alguma coisa aqui para, dependendo do símbolo, trazer o valor e depois somar eles. Ou, né, o que a galera acaba usando para esse tipo de exercício, né, para quando tem cartas ou outros símbolos, eles acham o código desse símbolo para poder se referir a esses símbolos sem outras buscas na paralela. Né? Então, por exemplo, a gente tem aqui a função Unicode, que ela deixa eu ver se está aparecendo ali, aparece, ela traz para nós, dado um certo valor, né, qual que é o número dele dentro da lista lá de caracteres e símbolos, enfim, internos do Windows, do Excel e de todas as linguagens ali. Então quer dizer que o 3 significa 9.858, o 4, se eu arrastar para o lado, vai ser um outro número, ó, se esse é o 3, esse é o 4, se eu puxar mais um para o lado, esse é o 5, então a gente consegue ver que eles vão incrementando de um em um. Né? Se a gente for ver aqui, por exemplo, eu não responderia assim, tá? Estou explicando. A gente tem o 1 aqui, né? Então vou fazer aqui, ó, o Unicode do caractere do dadinho aqui de número 1. Tem que ficar um igual a mais aqui. Ele nos daria que é 9856. Então, se eu quisesse que ao invés de 9856 por dadinho 1 aparecesse 1, eu teria que fazer o número do código menos 9855. Aí sobraria a resposta do próprio código, né? Então, se eu tenho que diminuir 9855 de cada um, vamos fazer isso para todos de uma vez. Então, fazendo uso de matrizes dinâmicas, né, das fórmulas do Excel 365, que facilitam muito a vida, eu vou usar a mesma fórmula aqui, que é Unicode, só que ao invés de pegar um texto, eu vou pegar todos. Né? Então, se eu pegar todos esses caracteres e só embrulhar aqui, ele vai despejar aqui para mim, dá para ver ali, dá para ver. Vai despejar todos os valores na horizontal, tá? Então, dado isso, o que eu posso fazer? Eu não tinha, até dá para a gente fazer o seguinte, ó, a gente sabe que os dados vão de 1 a 6. Então, se eu selecionar os carinhas aqui e for ver, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom enquanto eu estou aqui. Consigo, ó. A gente vê que o mínimo é 9856 aqui embaixo, né? Então, se é 9856, o mínimo e o mínimo é 1, eu tenho que tirar 9855 de todos. Né? Então, tirando o zoom, o que eu vou fazer? Eu vou fazer essa fórmula, só que menos 9855. Dessa forma, a gente tem uma fórmula que pega esses caracteres e nos despejam, nos devolvem em valores calculáveis. Né? Então, se eu fizer isso aqui, por exemplo, para todas as células de baixo, eles já estão convertendo para nós todos esses dadinhos aqui em números. Beleza? Então, a primeira parte está feita. Né? Então, a resposta aqui, a pergunta é quantas células, né, ou quantas casas o carro vai ter andado depois desses números. O que a gente pode fazer, já que a gente tem esse intervalo todo, é simplesmente somar esses carinhas aqui do lado. Então, se eu somar todo esse intervalo, eu vou ter um total. Então, está aqui o exemplo dando 38, o meu também deu 38. Então, esse é um jeito de validar que o meu modelo está certo, porque eu já tenho uma resposta de exemplo para saber o que está dando. Né? Então, se eu botar ele aqui, se eu replicar, na verdade, essa fórmula para todos os de baixo aqui,
ele vai nos dar a resposta. Aqui está dando um ref porque eu não estou com códigos aqui do lado, né? Eu estou fazendo referência para esse carinha do lado. Então, se eu pegar esse aqui e colar aqui, despejei, né, todos os intervalos e, por consequência, aqui eu tenho as somas. Se eu copiar esses carinhas aqui, Ctrl C, e colar aqui com o botão direito só para colar valores, né, como esse aqui é o arquivo de exemplo, ele está me dando em tempo real a resposta, né, então tá verdinho aqui, eu teria acertado todas e teria conseguido 60 pontos desse exercício, que se eu não me engano são 2.000 ou 1.500 pontos no total, não sei, mas enfim, teria acertado todas. Se por eventualidade eu tivesse errado alguma aqui, esse aqui deu 28, se fosse 27 que eu botasse aqui, ele ia dar errado, e aqui ia diminuir um pouquinho a minha nota. Tá? Então esse aqui é o primeiro exercício, que é o dito como muito fácil. Estou reforçando isso porque esse é um outro nível, é uma outra régua, né, de avaliação, na qual isso aqui pode ser avançado para algumas pessoas, mas é literalmente a primeira questão para esse tipo de campeonato. Tá? Vamos ir para a segunda. Tá? Essa aqui eu soube duas formas de fazer, né? Quando eu estava vendo a primeira vez, me embananei e só fui conseguir esclarecer o raciocínio depois de ver as respostas dos caras, tá? Então aí eu percebi também o que eu estava deixando de fazer, eu só tinha conseguido ir até a metade do caminho. Lembrando que no campeonato, numa situação padrão, tu não precisa ter as fórmulas. Desde que, de qualquer forma, tu chegue nas respostas, o que importa é as respostas, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos tentar descobrir o raciocínio para essa aqui que já é considerada como média, ó. Isso aqui é uma procura de duas dimensões inversa, né, ou reversa. Então, o que ele está falando? Ele está falando que o carrinho, né, chegou na célula 20, na célula não, né, na casa 20, na casa 58, na casa 99, e aqui a gente tem que trazer a referência do Excel, né, J10, K30, né, qual é a referência aqui da pista, né, que cada célula tem a sua referência, então vamos voltar ali. O número 80 era o AX4. Então cadê o nosso 80? O 80 está aqui, ele nada mais é que em cima, ó, AX4, né, coluna AX e linha 4. Então ele é esse carinha aqui. Bom, primeira coisa que a gente vai fazer, isso aqui já começa a ter uma manipulação um pouquinho mais aberta, com colunas auxiliares. Então, uma primeira coisa que a gente poderia fazer é transformar toda essa galera aqui numa coluna, numa linha única, para a gente conseguir referenciar as coisas depois, tá? Um jeito de se fazer isso é, em português, né, a fórmula para-col. Então, aqui eu estou falando que eu quero que uma determinada matriz vá para uma coluna, né? Então, eu quero pegar toda essa matriz aqui, né, todo o meu campo, digamos assim, e quero transformar ele para uma coluna, tá? Deixa eu ver aqui que eu quero ignorar. Quero ignorar espaços em branco, por exemplo. Na verdade, eu vou manter tudo, só para a gente ver como é que funciona a resposta. Então, a gente aqui está com uma lista, né, uma coluna única de todas as células desse intervalo, né, tudo que está dentro do laranja, tudo isso aqui, e eu passei para uma coluna. Então, eu tenho vários zeros, porque tem várias em branco, aí no meio tem esse case presented by, que é quando chegou nessa célula aqui, né, na V2, né, que ela está mesclada, se eu não me engano. E aí aqui para baixo que começam, ó, 36, 37, 38, aí mais algumas em branco, 77, 78, que é quando começou essa primeira linha de valores aqui ir para colunas, tá? Ou seja, a gente pegou toda essa matriz e já transformou ela numa coluna única. Agora, o que dá para fazer? A gente pode descobrir, né, ou deve descobrir o endereço dessas células. Um jeito de descobrir o endereço das células é a fórmula célula, utilizando a referência do endereço, mas a gente vai ter que chegar nela de outra forma do jeito que as coisas estão aqui, tá? O próprio exercício já nos deu uma dica aqui, ó, então são 30 linhas, e aqui ele já deixou escrito quais são as colunas, né? Então esses códigos são iguais aos da coluna. Então o que a gente pode fazer é, aproveitando sempre do... Acho que eu nem teria como entrar em nível competitivo dessas competições sem ter a última versão do Excel, né, o Excel 365, por não ter essas funções... já existiam funções matriciais, mas desse formato, né, matrizes dinâmicas e com o recurso de despejar. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou concatenar o texto dessa linha toda, então eu quero cruzamento, né, todos os cruzamentos possíveis desse intervalo com, né, então o comercial para a gente juntar o texto com os dessa linha aqui. Então, se eu concatenar isso tudo, né, uma matriz de linha com uma matriz de coluna, vai me gerar aqui, ó, todos os endereços daquelas células. Estão vendo aqui? Eu vou dar um zoom out. Deu todo o endereço daquelas células ali, tem a bordinha azul aqui em volta, tá? Só que isso não nos adianta muito, porque aqui no início a gente tem uma coluna, né?
Só que como a gente tem todo o intervalo despejado aqui, eu posso usar a mesma fórmula que eu usei antes, que em português é para call, né? Em inglês é to call. Então eu quero que essa matriz toda fique numa coluna única. Então aqui eu tenho que botar para call de todo aquele intervalo, fecho. Então aqui eu tenho de cada uma das células ali do mapa, qual é a referência dela. A1, B1, C1, D1, E1, blá, blá, blá. Com isso, a gente já consegue responder a questão 2, né, que está perguntando a casa 20, qual é o endereço dela? Então vamos fazer um testezinho aqui. Ó. O que eu quero fazer? Por exemplo, eu quero fazer um proc(x). O que eu quero fazer? Eu quero procurar esse 20 aonde? Eu quero procurar aquele 20 aqui na coluna BG, que é a coluna das casas, né, da matriz, ali, do miolo da matriz só empilhado. Então, quando eu achar ele nessa matriz de pesquisa, eu quero que ele traga a coluna do lado, né, que é a que vai trazer o endereço. Então, vou procurar por um valor numa matriz e retornar o valor em outra matriz, né? O proc(v) funcionaria aqui porque está na ordem, mas estou usando o proc(x) porque é mais moderninho também. Então, o que já deu aqui? Porque a gente vendo que está certo porque deu verdinho, o 20 significa que ele está na célula E17, né? Então, se eu pegar essa fórmula aqui e repassar para todos aqui embaixo, né? Onde é que eu estou? Ctrl V, olha só, a nossa matriz lá de busca estava certo, todos eram verdinhos. Então, para cada uma dessas fórmulas, eu estou pegando o carinha do lado, procurando na primeira coluna e trazendo o endereço na segunda, tá? Então, essa aqui uma função, um exercício, né, de dificuldade média já resolvido aqui. Deixa eu ver quanto tempo a gente está, 11 minutinhos. Tá gravando meu microfone? Tá gravando meu microfone, que bom. Bom, vamos para a 3. O que a 3 pede aqui, ó? Tá, a gente vai analisar o carro vermelho, ele começa do zero, não tem outros carros na pista, e está perguntando qual o endereço de célula que ele vai terminar depois desses 7 movimentos. Né? Ali pelas descrições no início eu pulei elas, mas eu explico aqui. Cada movimento tem 2 dados e para nós aqui não vai fazer diferença nenhuma nessa questão. Então se no movimento 1 são 2 dados, o cara tirou 1 e depois tirou 5, ele andou 6 no primeiro movimento, entre aspas. No segundo movimento um dado tirou 2, o outro tirou 5, dá 7. Então na primeira ele andou 6, depois ele soma 7 e assim por diante. É mais ou menos o mesmo raciocínio que a gente fez no início, né? Que a gente fez a soma dos dadinhos do jogador, só que agora, depois da soma, eu vou chegar num valor de casa, e com esse valor de casa eu vou ter que achar qual é o endereço. Então é como se ele fosse um mix da questão 1 e da questão 2, tá? Então, como eu já tenho essa fórmula pronta aqui, ó, eu vou pegar essas duas aqui e vou colar ali para baixo. Vai dar um erro de início, mas aí eu já reformulo ela, tá? O que a gente tem aqui, ó? Aqui eu estou somando todo mundo que está para o lado, só que aqui, como eu peguei o exemplo lá de cima que eram menos dados, eu só vou esticar aqui o intervalo. Então, esses dados todos estariam traduzidos, digamos assim, né, em números para cá, e aqui eu fiz a soma deles, né? Bem tranquilo. Só que aqui eu não quero a soma. Aqui eu quero o endereço, né? Então, aqui o 39 é a minha soma, então eu vou envolver ele aqui num proc(x), por exemplo. Opa, proc(x), que eu quero esse carinha, porque 39 é o resultado da casa que a gente vai estar. Então, esse 39 eu quero procurar, opa, isso aqui está bem na frente, quero procurar dessa coluna e retornar o endereço dessa coluna do lado. Então, olha só, aqui retornou no O4, que, coincidentemente ou não, era essa resposta dessa questão, tá? Então, o que eu vou fazer? Só vou copiar esses dois carinhas aqui para todas de baixo, né? Vamos copiar para todas aqui. Onde é que eu tô? Tá, Ctrl V. Tudo pronto e é só passar essas respostas aqui pro início. Então, eu vou pegar todos aqui, Ctrl C, e vou colar como valor aqui, ó. Alt CVV no comando do Excel no Windows em português brasileiro para colar valores. Alt CVV. Bom, com isso a gente termina a questão número 3, né, ainda de nível médio. A gente está com 14 minutos de gravação aqui do vídeo. Eu acho que eu vou acabar concluindo esse vídeo por aqui, porque a 4 é consideravelmente mais extensa e essas iniciais aqui são mais diretas, então elas 3 juntas couberam nesse vídeo. Eu vou deixar para um próximo vídeo, então, a resolução do exercício 4, que foi o último que eu consegui chegar sozinho. O 5, o 6 e o 7 eu já li o raciocínio, não tentei fazer ainda, mas seria bem mais demorado. Então, antes de fazer um vídeo explicando, eu tenho que entender, conseguir e ainda mais explicar em cima da resolução.
Tá, galera? Espero que tenham gostado. Vou postar esse videozinho aqui no YouTube. Se tiverem alguma sugestão, comentem aqui embaixo para mim. Muito obrigado.